Já estamos no ar. Boa tarde, pessoal. Voltamos aqui com a nossa live das quartas-feiras que a gente tem feito. Eu quero que vocês me perdoem, mas nós ainda estamos aperfeiçoando essa forma de comunicação com vocês. Vamos ver como é que a gente pode melhorar a transmissão das experiências que nós temos tido, tá? Nos últimos tempos aí nós conseguimos trazer uns produtos aí novos. Um deles é esse camarada aqui, ó, o F2, tá? Ele é um produto que simples, de baixo custo e que tem todas as informações que vocês precisam, tá? Além disso, nós também conseguimos publicar o nosso livro sobre caminhos para o professor de educação física, que já está no Hotmart, tá? Eu vou botar o link para vocês chegarem lá, botar esse link depois aqui no Instagram para vocês examinarem, se quiserem adquirir, está lá. Bom, tem outro livro que eu já tinha falado antes sobre problema de venda, mas aí eu tenho outras coisas que eu gostaria de desenvolver com vocês. Tem tanta coisa que a gente não sabe nem por onde é que a gente começa. E aí eu cheguei à conclusão que, na realidade, a principal prioridade que nós temos é construir um manual de sobrevivência. Como é que vocês vão sobreviver nesse mercado que está aí? Tem vários ofensores aí complicadíssimos. Nós estamos vivendo uma situação aí de vírus, tá? Muita gente morrendo, inclusive até parentes meus recentemente, tá? Mercado retraído, ninguém está vendendo nada para ninguém está comprando nada de ninguém. Está muito difícil a gente conseguir sobreviver. Mas eu acho que isso também pode representar uma oportunidade. Eu não vejo nenhuma mudança que eu conheça, historicamente, as grandes fortunas sempre foram feitas na época das crises. E a última que eu me lembro aí, que foi muito séria, foi a de 1929, nos Estados Unidos, quando o mundo inteiro veio abaixo praticamente e algumas fortunas importantes surgiram a partir daí, tá? É claro que a gente não precisa sofrer tanto, mas o fato é que com essa mudança de paradigma que nós estamos vivendo hoje, com essa mudança de situação em que você tem lá uma quantidade absurda de informações e contra-informações no mercado o tempo todo, fica meio difícil você fazer alguma coisa que preste. Porque tem gente que diz que existe tratamento precoce com hidroxicloroquina, ou com ivermectina, ou com qualquer outra coisa parecida, tá? Tem gente que diz que não, que isso aí não funciona e tal. Bom, tem muita gente falando que funciona, como tem gente que fala que não funciona. As pessoas que falam que funciona, eles têm geralmente uma estatística a respeito disso. Tenho visto casos engraçadíssimos, interessantes, de médicos, aqui do Brasil inclusive, tá? Afirmando a qualidade desse tipo de procedimento e mostrando, para justificar isso, mostrando estatísticas de quantas pessoas eles trataram. Eu não sei dizer a vocês, não quero entrar no mérito se é ou se não é, mas eu tenho um caso concreto aqui, que trabalha com a gente aqui, de uma pessoa que adquiriu essa doença e nós não sabíamos o que era, e a partir do momento em que nós soubemos o que era, que nós tivemos a desconfiança de que podia ser isso, e realmente depois se confirmou, a gente então recomendou que a criatura usasse os padrões que estão sendo usados aí no mercado. Vai na farmácia, compra uma ivermectina e toma essa ivermectina, uma dose elevada, tá? Depois a gente vai discutir com o médico se era bom ou não. Graças a Deus, isso funcionou muito bem. Eu estou tomando esse medicamento também, a cada 15 dias. Existem vários protocolos aí, eu não quero defender nada, cada um que faça como achar melhor, fale com seu médico. Eu tenho médicos na família que são contrários a isso, tem outros que são a favor. Eu vou pela dúvida, na dúvida eu termino fazendo, tá? Só que eu estava falando para vocês de um manual de sobrevivência que nós precisamos ter para continuar produtivos num mercado como esse, tá? Obrigado. Esse é o nosso? Um cafezinho aí? Já está ficando aqui, esse negócio está ficando bom, tem até café aqui de vez em quando aparece, tá? Então eu tinha montado aqui, eu montei uma estrutura de
de livro que eu estou começando a escrever, tá? Que se baseia em 4 grandes coisas aqui. Tá? É um manual de sobrevivência, ou como sobreviver nesse mercado atual. A primeira coisa que nós temos 4 grandes coisas, né? A primeira coisa que vocês têm que fazer para poder sobreviver nesse mercado é responder a seguinte pergunta com honestidade. Quem sou eu? Quem é você? Você consegue responder isso? Então, quando você responde quem é você, eu pergunto, a próxima pergunta relacionada é o que eu tenho que o mercado poderia querer? Quais são as habilidades ou os conhecimentos que eu tenho que o mercado poderia consumir? E, finalmente, aquilo que eu não tenho, o que eu ainda preciso e onde é que eu posso obter? Eu acho que essa pergunta é a primeira pergunta, tá? Que tem que ser feita. Quem sou eu? A segunda pergunta é que tipo de mercado que você quer atender? A gente sabe que existem 3 coisas que as pessoas podem fazer, ou que as organizações podem fazer. Elas podem comercializar alguma coisa, compra alguma coisa de alguém, coloca um valor em cima e vende para outra pessoa. Ou ela pode prestar um determinado tipo de serviço, tá? Ou ela pode fabricar alguma coisa. Isso tudo é uma combinação, ou uma combinação dessas 3 coisas anteriores. O que eu quero dizer para vocês é que as pessoas não costumam fazer esse tipo de reflexão. E por isso ficam perdidas e desesperadas, porque não sabem para onde é que vão. Tá? Finalmente, como é que eu posso compatibilizar quem eu sou e o que eu tenho com o que o mercado quer? Como que eu faço isso? As principais respostas são as seguintes. Eu posso procurar um emprego público. Eu vou arranjar um emprego público, vou fazer concurso para algum negócio desses aí, e vou arranjar um lugar em que eu vou ganhar um dinheiro, e esse dinheiro não vai ser afetado por Covid, por nada disso. Todo final de mês o meu dinheiro aparece. Tá? Porque alguém está suportando isso. Quem está suportando esse pagamento são os contribuintes. É o meu caso, por exemplo, meu emprego não é emprego público. Eu estou pagando por pessoas que têm emprego público. E eu espero que elas me deem o retorno daquilo que eu estou pagando. Tá? Então eu estou pagando pela segurança, tem a polícia, eu estou pagando pelo sistema de saúde, tá? Eu estou pagando por uma série de outras atividades administrativas. Finalmente, eu posso procurar um emprego privado. Eu não quero um emprego público, que eu acho que não paga direito, eu acho que é meio enrolado e tal. Então eu vou procurar emprego em uma grande empresa, ou numa empresa mediana, uma empresa que reconheça quem eu sou. Isso aí também eu vou ter que fazer. É claro que para eu fazer tudo isso, eu preciso responder aquelas perguntas lá no início. Quem eu sou e o que o mercado quer. Senão você vai procurar um emprego e não vai achar nada. O mercado não quer o que você oferece. Tá? Ou eu posso fazer uma prestação de serviços. Prestação de serviços, a mais comum de todas elas, é ensinar, dar aula para as pessoas. Isso é uma prestação de serviço muito comum. Mas existem outras, na área médica, na área de consultoria, existem vários tipos de prestação de serviço que você pode ter, e algumas não são nem muito consideradas, não são nem muito respeitadas, vamos dizer assim, mas elas são muito importantes. Por exemplo, aquelas pessoas que estão com um nível de escolaridade ainda menor, nível médio, mas ela tem uma habilidade manual muito grande e ela é capaz de trabalhar como um pedreiro. Vocês acham que um pedreiro não é importante? Achem um para fazer a colocação de azulejo na sua casa, vocês vão ver que ele é muito importante. Vocês acham que um marceneiro não é importante? Achem um para consertar aquela mesa na sua casa e me diga se ele é importante ou não. Você acha que a enfermeira não é importante? Procure uma para tomar conta do seu parente idoso dentro de casa. Tá? Ou seja, existem milhões de situações que você pode atender o mercado precisa dessas coisas. Tá? Algumas dessas atividades são atividades que exigem habilidade manual e outras não. E as pessoas às vezes não dão valor a isso, acham que isso aí é besteira. É a mesma coisa do professor de educação física, por exemplo, nosso antigo amigo aí. Nós já falamos em outros lugares onde é que ele arranja trabalho para ele. Tá? Nas escolas, nos clubes, nas academias ou como personal trainer. E muita gente não dá valor ao que eles fazem, mas eles têm um valor muito grande. Porque nós temos uma população em que 60% ou mais é sedentário, eu tenho aí 2 a 4% de gente em reabilitação, tem muita gente precisando de atividade física orientada, e esse é o trabalho dele. Tá?
Ah, mas aí é muito chato, não sei o quê, papapá, vou ter que aturar o paciente, não sei, vou aturar o aluno e tal. Mas acontece que isso é importante. Você tem que saber aturar o seu aluno, sim. Se você for uma pessoa muito boa fazendo isso, você vai ter sucesso. Vai ganhar o seu dinheiro muito bem e você não precisa ter nenhum PhD, nem pós-PhD, nem título disso ou daquilo. Você faz o que o mercado precisa. Existem muitos casos diferentes de situações em que você pode atender. E finalmente, uma outra quarta coisa que eu falei aqui, que eu já falei quem eu sou, quais são os tipos de mercado, como compatibilizar o que você sabe com o mercado, e finalmente, coisas que eu costumo ouvir, mas não escuto, e quanto é que isso me custa. A primeira dessas coisas são sinais do mercado. Vocês por acaso iriam fazer hoje um curso de datilografia? Alguém aí sabe o que é isso? Ou lembra do que é? Eu, quando comecei a minha vida profissional, muitos anos atrás, eu fui contratado como datilógrafo. Eu sentava numa máquina e escrevia nessa máquina. Hoje em dia, isso nem sabe mais o que é isso, ninguém sabe mais o que é datilografia. Mas foi o fato de eu ter feito isso que me permitiu digitar um texto com muita rapidez com os 10 dedos da minha mão. Eu entro no computador, chamo um editor de texto e escrevo muito rápido e com qualidade, com baixíssimos erros ali. E quando há erro, o editor me avisa. Qual é a vantagem disso? Vocês acham que isso é bobagem? Não é não. Porque por causa disso, eu consigo colocar as minhas ideias no papel ou no computador com muita rapidez, sem depender de ninguém. Antigamente, você escrevia uma coisa no papel, tá? Dava para uma secretária, a secretária digitava aquilo, datilografava aquela informação, pegava o texto datilografado, dava para você verificar se aquilo estava de acordo com o que você queria ou não, e essa brincadeira ficava para lá e para cá o tempo todo. Ou seja, uma perda de tempo absurda. Graças a Deus eu nunca tive muito esse problema, porque como eu aprendi a datilografia ainda muito jovem, com 15 anos eu aprendi a bater a máquina, a gente chamava de bater a máquina, né? Isso me ajudou quando eu fui para o exército, por exemplo. O pessoal perguntou, quem é que sabe bater a máquina aí? Fulano de tal, era eu. Tá? Eu sabia e o resto daqueles soldados não sabia. Por causa disso, eu arranjei uma atividade que era mais suave que a dos outros, por causa dessa habilidade. Então, além disso, sinais que o mercado me dá, do que o mercado está precisando e o que eu posso oferecer ao mercado dentro daquilo que eu tenho. Como é que eu faço isso? Tá? Uma outra coisa que a gente pode pensar também são os conselhos de parentes e amigos. Tá? Você tem sempre dentro da sua casa um tio, uma tia, um parente qualquer, tá? Que gosta de dar conselhos sobre a sua vida. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Tal. Essas pessoas fazem isso porque, inicialmente, elas querem te ajudar. Elas querem o melhor para você. Só que nem sempre elas sabem o que você realmente quer. E aí você pode ficar chateado. Poxa, toda vez que eu vou na casa da minha tia lá, ela vem com a mesma conversa. Você não faz prova para isso, você não faz prova para aquilo, porque você não aprende isso. Desculpa, porque você não aprende aquilo. São os conselhos que eles dão. Acontece que muitos desses conselhos são conselhos muito úteis, que no momento você não presta atenção. Mas depois, pensando com mais calma, você vai chegar à conclusão de que eles eram preciosos e que eles foram proporcionados a você no momento em que você precisava ouvi-los, mas você não ouviu. E finalmente, eu tenho aqui os conselhos, que também não são ouvidos, de pai e mãe. Tá? Pai e mãe são os maiores conselheiros que nós temos, especialmente as mães, mais do que os pais. Primeiro porque você é a continuidade deles. Tá? Você é a continuidade do seu pai e da sua mãe. É a garantia de que o gene que ele carregou e passou para você vai se perpetuar. Isso acontece com toda a natureza. Tá? Acontece entre os animais também, muito mais entre nós. Então a mãe e o pai, especialmente a mãe, a menos que ela seja uma pessoa extremamente desequilibrada ou com alguma doença mental, ela vai querer o melhor para você. Vai querer tudo para você. Vai te dar conselhos, vai chamar a tua atenção, vai reclamar quando você deixa de fazer certas coisas. Vai ficar o tempo todo ali, mesmo depois que você casa ou vai ter a sua própria vida, ainda assim ela vai continuar te perturbando com conselhos que você não pediu, mas que ela está te dando gratuitamente. O que você talvez esqueça é que esses conselhos são extremamente úteis e muito preciosos. Eu já não tenho mais os meus pais,
mas eu me arrependo muito das muitas vezes em que eu poderia ter ouvido o que eles diziam. Até para discordar, não quer dizer que eu vou concordar com tudo, mas o fato de você ter um parente próximo que está preocupado com o seu bem-estar, tá? Dizendo coisas para você, você tem que ouvir o que essa pessoa diz. Tá? Então, o que isso tem a ver com o nosso manual que eu estou querendo escrever aqui, o Manual de Sobrevivência? Tá? É um e-book que nós pretendemos colocar no ar aí, brevemente, falando para você quais são as coisas que você tem que se preocupar. Tá? Quais são as profissões que você pode escolher. Às vezes tem profissões que você nem sabe. Quando eu comecei a minha vida, por exemplo, muito tempo atrás, eu queria fazer geologia. Vou fazer geologia, eu estava interessadíssimo nisso. Eu trabalhava com paleontologia e estratigrafia. Depois fui trabalhar com geoquímica. Eu achava isso maravilhoso. Só que a vida me levou numa outra direção. Eu terminei indo fazer administração e depois ciências contábeis, depois pós-graduação em informática. A vida me levou numa outra direção. Mas eu continuo gostando muito de geologia. Eu gosto de colecionar pedras, minerais do modo geral. Tenho vários aí guardados em casa e até aqui no escritório. Tá? Mas são coisas que a gente tem que considerar. Tá? Por exemplo, a área de informática hoje é uma coisa muito desejada. Muita gente acha que vai conseguir ter sucesso na área de informática. A área de informática é uma coisa tão interessante e muito ampla, ela tem muitos objetivos diferentes, tem muitos espaços diferentes para quem quer aprender. Tanto pode trabalhar com redes, como pode trabalhar com sistemas, como com programação, como telecomunicações, existe muita coisa. Tá? Qual é a coisa que melhor se adapta a você mesmo? É preciso que você faça aquela pergunta inicial. Quem sou eu? Tá? Nenhuma dessas coisas é difícil e todas elas são incrivelmente difíceis. Vai depender de se elas estão adaptadas a quem você é. Quem gosta de escrever, por exemplo, pode se dar muito bem fazendo programação. Existem técnicas que ensinam você a programar corretamente. Quem não gosta de escrever, mas gosta de ficar mexendo com fio, gosta de ficar apertando parafuso para lá e para cá, pode trabalhar com rede. Vai ter que trabalhar com rede, vai puxar cabo, vai fazer aquelas conexões todas. Tá? No final das contas, o resultado final é que você vai ter uma quantidade muito grande de habilidades para você poder desempenhar o teu papel. E não esqueça do que o mercado quer. Tá? Hoje existe uma oportunidade muito grande nesse mercado de tecnologia, que é a internet. Quando eu falo da internet, não é você ficar fazendo aplicativos que você às vezes nem sabe fazer direito. Eu me refiro às milhões e milhões e milhões de lares no Brasil que usam a internet em casa e não sabem como usar. Gente que tem problema de transmissão, gente que tem problema de perda de sinal, gente que tem problema do computador que não funciona direito, ou que compra um plano de transmissão que não é o que ela precisa. Existe um mundo de oportunidades para você orientar essas pessoas. E essa orientação pode ser feita até aqui pelo Instagram mesmo. Ou você pode criar um negócio para você, dando orientação às pessoas. Por exemplo, internet para donas de casa. Um tema interessante. Tá? Você vai mostrar para as pessoas que estão em casa 2 ou 3 coisas que são básicas, são editores de texto, planilhas eletrônicas, gerenciadores de dados. E uma outra quarta coisa que é muito interessante hoje, que são os aplicativos. Ontem, por exemplo, nós estávamos conversando com um determinado amigo nosso, que adquiriu um produto com a gente, e ele estava tendo uma grande dificuldade em usar o produto, porque ele não sabia como fazer o pareamento. Vocês sabem o que é isso? Pareamento? Nome comum, né? Todo mundo fala. Pareamento é quando você tem um aperto de mão, que a gente chama de handshake, entre o seu aplicativo e o seu produto, o seu equipamento. Tá? Você vai parear um equipamento como este aqui, com o seu celular, você tem que fazer com que o celular entenda quem é ele, o que ele faz e o que ele está dizendo. Esse pareamento, quer dizer, tornar par, parear. Tá? Quando você fizer isso, você vai funcionar direitinho com o aplicativo e com o produto. Se você não conseguir fazer, você vai ter dificuldade. Aí vocês vão dizer, mas isso é muito fácil. Quer dizer, para a geração que nasceu com a internet, ou depois da internet, por exemplo, meus netos aí que têm 10 anos, eles conhecem de internet talvez mais do que eu. Não digo que conheçam a raiz da internet, porque isso aí talvez não teriam conhecimento. Mas eles conhecem, por exemplo, como é que funciona o TikTok, por exemplo, como é que funciona o Teams, como é que funciona o Zoom, todos esses aplicativos que são comuns hoje em dia. Ou o Skype, né, que o Skype é o que eu também uso.
que está ficando aí ficou meio para trás em relação aos outros, por causa da concorrência, e agora se vocês entrarem no Skype mais recente, o Skype tem coisas que não tinha antes. Por exemplo, gravar o que você está conversando. Antigamente só quem tinha isso era o Zoom, hoje o Skype também tem. Tá? Fazer o fundo, um fundo diferente, maneiras que eu possa colocar no fundo desse Instagram aqui, uma imagem qualquer maravilhosa. Eles não faziam isso, agora estão fazendo. O Skype faz isso também, não fazia. Por que ele passou a fazer? Porque a concorrência obrigou ele a fazer isso. E aí vamos discutir quem é melhor, quem é mais rápido, quem cai menos, quem custa menos, tudo isso aí. Tá? As crianças que nasceram depois, são as crianças do século XXI, nasceram aí no 2005, estão aí com 10, 15 anos, menos de 15 anos hoje, elas têm uma habilidade muito grande para fazer tudo isso. Mas é preciso também que vocês não esqueçam que esses mesmos jovens também são vítimas fáceis da malandragem, tá? Do pedófilo, de uma série de coisas. Apesar de elas conhecerem muito de internet, elas podem se deixar iludir facilmente por uma conversa à toa, porque lhes falta a maturidade que só a vida vai trazer. A vida vai trazer a desconfiança, vai trazer a calma para você poder analisar, vai fazer com que a lógica de comparação entre A e B seja mais utilizada. Não existe situação em que a solução venha pronta para você. Isso não acontece. Tá? A internet vai te dar ferramentas, assim como eu dou ferramentas para vocês quando vocês usam um produto como esse. As ferramentas existem. Agora, o que você vai fazer com a informação depende de você. Se você quiser usar um produto apenas para sair por aí mostrando, vai com Deus. Não posso fazer nada por você. Mas se você quiser realmente usar essa informação para tirar dela algum proveito que venha melhorar a tua vida, aí talvez a gente possa te ajudar a fazer isso. Tá? Eu quero dizer a vocês que, voltando a falar no caso do livro, o livro já está lá está publicado já o nosso livro, né? Esqueça agora o nome. Bom, tem outras coisas que vem por aí, tá? Eu vou ficar por aqui hoje, vou querer que vocês me desculpem mais uma vez, eu estou me organizando, pretendo transformar toda essa nossa conversa num treinamento mais organizado e mais itemizado, para a gente poder discutir melhor, fazer uma comunidade, tudo isso. A gente pode fazer tudo isso, tá? Mas, por enquanto, me perdoem aí a minha falta de experiência com esse tipo de equipamento, com esse tipo de ambiente. Ainda estou aprendendo, assim como vocês, talvez vocês saibam mais do que eu, e eu estou aqui para ajudá-los naquilo que for possível, porque ajudando vocês, eu também ajudo a mim mesmo. É uma troca, a via de mão dupla, ok? Muito obrigado aí pela presença de vocês mais uma vez, e nos vemos, de repente, semana que vem ou em qualquer outro momento, tá? Muito obrigado, boa tarde.